Muito bem. Então, estamos mais uma vez reunidos na Zonal Boqueirão, num encontro virtual, um encontro temático do curso de formação política, a política como ela é, e abordando o tema de democracia representativa e democracia direta. A partir do que nós já assistimos nos vídeos colocados à disposição, a gente já de antemão já coloca à disposição a palavra para nós conversarmos sobre o assunto. Não é necessário ficar em cima desse tema só, ele vai se ramificar. Mas seria interessante que a gente discutisse algumas questões que estão junto, paralelas, acima, abaixo, do lado do tema, né? Quem quiser se manifestar sobre o que foi falado ou já alguma questão levantada, eu levantei algumas coisas e depois queria compartilhar um vídeo também com essa temática. Está aberta a palavra, todos bem-vindos e bem-vinda, que a Cíntia está sozinha representando as mães, né? Um grande abraço a toda essa dimensão materna que nós precisamos profundamente e radicalmente necessitar de que tenhamos isso na nossa vida política partidária, esse lado materno de acolhimento. Vamos lá. E a sensibilidade que a mulher tem, né? Exatamente, Boito, exatamente. Todos os assuntos. Então, está aberta, o microfone está aberto para quem quiser conversar, colocar alguma questão, e a gente, vamos em frente que atrás vem gente. Ou, de repente, já coloco o vídeo, compartilho, para que a gente assiste. Eu estava pensando em sugerir isso, Zé. Tá, então vou fazer isso. Vou colocar o vídeo que fala alguma coisa nesse sentido, não é objetivamente e só isso, mas ele traz essa dimensão que seria... Eu achei interessante isso. Com desculpa do instrumento ou de quem está colocando, mas o tema me parece legal. Só um momentinho, por favor, que eu tenho que fazer aqui. A coisa é meio manual, mas vamos lá. Bom, fazendo para conter a Covid-19. Dá uma olhada aí nas imagens. Eles literalmente arregaçaram as mangas, as pessoas se organizaram de maneira muito bem organizada nessa, vamos chamar de guerra contra o coronavírus, né? Paraisópolis registra até agora 15 casos confirmados, são 9 mortes suspeitas de coronavírus e os moradores estão elegendo até presidentes de rua. São pessoas ali, né, que vão para a linha de frente, visitar as famílias, para poder prestar auxílio, evitando aí que o vírus se espalhe. A reportagem que você vai ver comigo agora é da Ingrid Gribel. Nesse emaranhado de vidas, no meio da segunda maior comunidade de São Paulo, a população encontrou uma luz. É uma luz ligada à solidariedade, ao apoio junto ao outro, a pensar políticas de transformação entre o morador ser agente da sua própria transformação. Então, eu acho que esse é o caminho. Toda a comunidade pode se organizar, pode se ajudar, criar uma rede de apoio, porque a gente vai precisar se unir cada vez mais no próximo período. Paraisópolis tem 100 mil habitantes, 21 mil casas modestas e tudo isso em 10 quilômetros quadrados. Por aqui, já são 15 casos confirmados da doença, 9 mortes suspeitas. 2 centros de apoio e de acolhimento foram montados em escolas da comunidade e ainda serão inaugurados. Esse aqui é um deles. Está pronto para receber moradores da comunidade que foram infectados pelo coronavírus e moram em casas pequenas, com idosos, gestantes, com pessoas que pertençam a grupos de risco. O isolamento vai ter toda a assistência que a pessoa teria na casa dela. Então, elas vão ter 5 refeições, vai ter local para dormir, tomar banho. É uma casa, ela vai viver ali naquele período, durante 14 dias conosco, para que ela possa se isolar da forma adequada. E garantindo assim a saúde dos outros familiares. Garantindo a saúde dos seus familiares, seus vizinhos e seus amigos. Entre ruas e vielas, surgem ideias que podem salvar vidas. E se em cada uma delas existisse um presidente capaz de orientar e ajudar a população? Pois aqui em Paraisópolis, eles existem e já estão por aí trabalhando. Mão na mão, sempre. Cadê teu papel? Tu também não ganhou, né? Tem que trazer para vocês duas. Então, tudo direitinho, receberam as marmitas todo dia? Todo dia. Tá. Entre tantos que vivem aqui,
Larissa é uma das 420 pessoas que se ofereceram para ficar de olho na rotina em Paraisópolis. Cada um ganhou o título de presidente e a responsabilidade de monitorar o cotidiano em 50 casas. Esse vídeo eles gravaram e divulgaram com orgulho. Juntos se sentem mais fortes. Vamos tentar trabalhar com o mínimo de contaminação possível. 3 ambulâncias contratadas com dinheiro arrecadado pela própria comunidade ficam 24 horas de prontidão para atender qualquer emergência. Qualquer sintoma de Covid ou qualquer outro tipo de sintoma de mal-estar, liga para os líderes de rua, né? Esses líderes de rua, eles são responsáveis cada um por 50 famílias. Eles direcionam o chamado até a Associação dos Moradores e nós somos direcionados até a casa do morador. Arroz, feijão e amor. 2.500 refeições completas por dia são preparadas numa cozinha montada num centro comunitário. A gente entrega com a van e também entregamos através do presidente de rua para poder acolher as pessoas que mais precisam. E quem ganha essa refeição feita no capricho? A gente entrega essa refeição para a família, né, para a pessoa que está em situação de vulnerabilidade, pessoas que trabalhavam informalmente, que estavam na crise do desemprego. Geladeiras, micro-ondas, alimentos, bolos feitos no capricho e que acabam de chegar. Tudo doação. Esse vírus, ele está aí, ele não escolhe CEP, ele não escolhe endereço, ele não escolhe classe social. Mas que para moradores de Paraisópolis e de muitas outras comunidades ele vai ser devastador. Então, muito obrigada, vamos nos unir, vamos nos cuidar e vamos olhar para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, é um cuidando do outro. Muito obrigada e hoje quem pegar a marmita, a família vai levar um bolo também. Retalhos de tecido também vieram de gente com um bom coração. Máquinas e costureiras trabalham para produzir máscaras de pano. A nossa meta é 50 mil máscaras para Paraisópolis. A distribuição vai começar amanhã, já vamos distribuir 5 mil máscaras em Paraisópolis. Tudo de graça. Tudo de graça. E no isolamento, todos se unem. Cozinham, costuram, socorrem, batem de porta em porta. A distância não exige frieza. Eu tenho falado que nós, não só de Paraisópolis, mas eu acho que todas as mulheres da periferia, as favelas do Brasil, tomou a decisão de combater o coronavírus com amor. E é a nossa resposta em relação a tudo isso que está acontecendo. Eu espero que quando tudo isso passar e que passe logo, eu tenho certeza que a gente vai ter tirado uma grande lição disso. Porque ao mesmo tempo que a gente tem que manter o distanciamento, eu acho que o mundo, no geral, nunca esteve tão junto que nem agora. Eu espero que isso tudo dê certo, que a gente consiga salvar o máximo de pessoas possível, né? Que a gente consiga prevenir as pessoas da comunidade de algum jeito, que a gente consiga acabar com essa pandemia dentro da comunidade. É gostoso ver isso, né? As pessoas se unirem, todas defendendo os mesmos interesses, né? Se doando, se entregando para preservar vidas. Um lindo gesto, fiquei muito feliz com essa reportagem da Ingrid. Estendo aqui os meus cumprimentos a todas essas pessoas envolvidas. Parabéns. Então, para além dos números e do tempo em que foi feita a reportagem, eu achei interessante que a gente visse que o exercício do apoio aos outros independeu do Estado, né? As necessidades foram atendidas porque pessoas de bem, pessoas interessadas que se doaram, né? Antes de doar alguma coisa, se doaram. Então, com esse vídeo, a gente dá abertura para a questão de pensarmos o que cada um de nós tem como conceito da democracia representativa e a democracia direta. Exemplos que temos disso e o que podemos compartilhar uns com os outros aqui. Aberto está a fala. Olha, Zé Ramalho, eu gostaria de falar. Então, Rogério, te empodera do microfone e taca a ficha. Essa reportagem tem 2 anos atrás. Essa reportagem eu já vi, era no começo da pandemia. Isso. Outra coisa, essa parte assistencial, a gente tem que fazer diferenciação entre a parte assistencial e o processo revolucionário. São 2 coisas diferentes. Por exemplo,
Eu tô apoiando uma ONG aqui em Curitiba que distribui roupa e comida tal para moradores de rua, né? Você se lembra? Você estava lá na reunião lá com o Riquião, onde eu falei essa coisa do morador de rua. Eu estou ajudando eles a fazer o estatuto da associação, que é uma ONG. É difícil comparar Curitiba com São Paulo. São Paulo é um nível de politização, é diferente do nível de politização de Curitiba, entendeu? O nível das pessoas integradas nos movimentos, nas associações, nas ONGs, na solidariedade, é diferente dos movimentos aqui, pelo que eu tenho visto, né? Por exemplo, eu vejo o pessoal distribuir a comida lá. Esses dias o cara me falou o tipo de alimento. Eu falei, olha, bicho, vocês têm que chamar alguém, uma voluntária que seja nutricionista, para rever essa comida que vocês estão distribuindo para o pessoal, porque do ponto de vista nutricional, é condenável isso aí, entendeu? Outra coisa, eu vi a pessoa, por exemplo, esses dias o cara estava curando o cara lá que veio de Paranaguá, estava com a perna inchada, e ele tinha cortado a perna lá num barco, lá em Paranaguá, com aqueles mexilhões, né? E você sabe que mexilhão, aquilo parece uma navalha, aquilo corta a perna do cara e depois demora para curar. Você tem que ter um tratamento. Eu vi o cara pegar... Marisco. Tem que mijar em cima na hora que corta, tem que mijar em cima. Pô, larga de brincadeira, rapaz. Para de brincadeira, tô falando sério. Não, aí eu vi o cara nativo lá que me ensinaram essa, eu morei lá pois na mas você não pode ir na cabeça de nativo, rapaz, você tem que mandar para um médico, tem que mandar para uma emergência, entendeu? Aí eu vi o cara curando, botando enxofre, não, e tal, fez uma oração, botou enxofre, tampou com não sei o quê, o cara sem luva de procedimento, entendeu? Aí botou a mão na cabeça do cara, fez uma oração e falou, pá, você vai melhorar, não sei o quê. Para um cara que está morando na rua, que está comendo lixo, os caras distribuíam a comida sem nenhuma propriedade nutricional, depois fazer um tratamento desse, sem encaminhar o médico, eu acho, sem luva de procedimento, eu acho isso temerário. No mínimo, é uma pessoa que está com boa fé, a pessoa querendo ajudar o outro, mas que não tem procedimento nenhum para trabalhar nisso. Ele tinha que ter uma formação de uma enfermeira, de um médico, de um fisioterapeuta, outra tinha que o alimento tinha que passar por uma verificação de uma nutricionista. Então essa parte assistencialista eu acho que tem que ser revista e ter que ter conteúdo revolucionário. Como é que o cara vai colocar um conteúdo revolucionário num lumpen? Vocês sabem o que é lumpen. O Marx já falava o que era lumpen, o lumpesinato, entendeu? Agora, esses dias o Dionísio me convidou para ir lá num bairro, lá não sei o que é Portão, deve ser Portão o nome do lugar, que estavam distribuindo pão e cesta básica para as pessoas, sabe? As pessoas foram lá, receberam a cesta básica e ninguém falou nada de política, ninguém falou nada aqui, da onde a carência nutricional. Aliás, as mulheres estavam todas muito gordas, entendeu? Porque o tipo de alimentação que elas têm é um alimento inadequado, elas comem muito carboidrato, em vez de comer proteína, em vez de comer vegetal, em vez de comer fruta, porque o hábito alimentar já é um hábito errôneo, né? Então, você veja, mulher gorda, com filho gordo, com marido gordo, na fila esperando macarrão e pão e bababá, que é um alimento que tem que ser conversado, qual é o nível nutricional desses alimentos que estão sendo distribuídos. Inclusive, por que uma pessoa dessa, já que vocês falam tanto em Paulo Freire, por que uma pessoa dessa não sabe por que ela não tem cultura nutricional, por que ela come mal, por que ela não se fala de política em relação à pobreza dela? Então, eu acho que acho importante que a Paraisópolis contrate uma ambulância, mas eu acho que, ao mesmo tempo, essa comunidade tem que pleitear junto ao governo do Estado de São Paulo e o governo municipal para que esses governos municipais e estadual tragam infraestrutura para dentro dessas favelas, entendeu? Porque o governo municipal e estadual esquece dessas favelas. Por exemplo, eu não sei em Curitiba, mas provavelmente a prioridade do Greca não seja a comunidade. Então, tem que fazer
esse assistencialismo, porque essas pessoas morrem de fome, crianças morrem de fome, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, tem que ensinar o processo revolucionário e, ao mesmo tempo, tem que pleitear junto à prefeitura. Como? Por exemplo, esses dias eu vi lá na reunião, lá no Portão, lá no Boqueirão, que estava lá uma vereadora, nem sei o nome dela, dizendo, olha, temos que não sei o quê, temos que não sei o quê. Na verdade, tem que fazer um projeto, entregar para a prefeitura um projeto de uma vereadora para que a prefeitura instale esses locais onde tem, como tinha em São Paulo, né, que a Marta fez, que era local onde tinha piscina, onde tinha aulas de inglês, aula de informática, aula que as pessoas tivessem condição de final de semana participar desses lugares. Esse que tem que ser o pleito da comunidade, e não só entregar as coisas para a comunidade, entendeu? Essa coisa assistencialista. Esse é o meu ponto de vista. Se não tiver um processo de conscientização, quando você dá o alimento, quando você tem que fazer falar que as pessoas tenham noção do motivo pelo qual elas estão carentes, o motivo pelo qual a inflação, o motivo pelo qual elas não conseguem comprar um botijão de gás, que, aliás, estava sendo distribuído botijão de gás esses dias, naquele dia, que era o pessoal da Petrobras que estava distribuindo o botijão de gás. Então, a pessoa não é só pegar o botijão de gás porque está precisando, mas o botijão de gás, por que ela não tem o botijão de gás, quais são as dificuldades que ocorreram após o golpe de 2016. Quer dizer, falar um pouco sobre consciência política e não só a parte assistencial. Era isso que eu queria falar. Obrigado. Muito bem, Rogério. É isso aí. Eu acho que tu tá provocando de novo na ferida e é importante que se faça isso. É uma realidade, pode não ser toda ela. Alguém quer fazer um contraponto ou colocar alguma coisa mais a se somar ao que o Rogério colocou? Eu gostaria de falar e também fazer alguns contrapontos. Por favor, Cíntia Alves, da Silva Souza. Silveira da Silva Sauro. Da Silva Sauro. Não fala porque vão dizer que a idade é... Vai firme, vai lá. Até brinquei, não lembro qual foi o companheiro que entrou, que você começou a falar o nome, aí eu estava aqui, né, entretida aqui cozinhando, eu falei, nossa, mas entraram 8 de uma vez só? Não, mas era um só, né? Não, era a brincadeira do nome do Stresser, né? Esse é o estresse. Eu falei, que massa, entraram 8 numa pancada só, era só estresse. Só não, né? Grande estresse. Muito bem. Então, é o seguinte, em relação, por exemplo, aos atos, particularmente, estendendo ao ato esvaziado de sábado. Primeiramente, a gente tinha, assim, o show de uma grande banda de rock internacional, que era o show do Metallica, sábado, e os portões abriam às 4 da tarde. Pelo menos na setorial de TI, eu conheço uma galera que foi ou que foi levar os filhos junto. Então, ali já era um pouco Tinha isso também, é verdade. Eu também fui ao show. Então, para mim, ir para um ato desse que ia acabar 1 da tarde já era uma coisa praticamente impossível. Porque é um show que você tem que se preparar com bastante antecedência. A outra coisa é que eu, como sou nascida e malcriada em Curitiba, a gente tem realmente um esvaziamento dos movimentos de rua, mas principalmente após o golpe de 2016, que até então a gente chegou a conseguir levar quase 30 mil pessoas para a rua defendendo o mandato da Dilma. Tudo bem que os do lado de lá levaram aqui em Curitiba quase 200 mil, mas a gente entende todo o contexto. Aí a gente tem, logo em seguida, a reforma trabalhista, que o que ela fez? Ela fez um grande esvaziamento dos sindicatos. E esse esvaziamento se deu na forma de financiamento dos sindicatos. E, querendo ou não, quem que levava o povo para a rua? Eram os sindicatos. Era o pessoal das categorias mais organizadas, era um pessoal que disponibilizava ônibus, passagem, lanche, água, sabe, que apoiavam ONGs, que faziam a mesma coisa com o pessoal da periferia. Isso não existe mais, ninguém mais tem condição de fazer isso.
A gente tem ali, no máximo, os petroleiros, de vez em quando um ônibus, para ir numa viagem ou outra, patrocinada pelos bancários, que são sindicatos que têm uma condição ainda um pouco menos precária, mas, em geral, isso são feitos por pequenos sindicatos, sindicatos dos vigilantes, sindicato de segurança, sindicatos de empregadas. Isso acabou. E, com isso, também a gente teve um esvaziamento muito grande dos atos populares de rua. Somados agora, atualmente, gente, tá 8 pila o valor da gasolina. Eu, por exemplo, que moro no Pinheirinho, eu penso 10.000 vezes antes de ir para o centro, se não for algo assim estritamente urgente e necessário. Sabe? Porque eu vou gastar assim, aí lá não tem vaga no centro, se você for de carro. Eu vou gastar 30 pila de estacionamento, mas 20 pila no mínimo de gasolina para ir e voltar. Então, para ir protestar num ato na 15 de novembro, no sábado, é 50 pila para você chegar. Se for de ônibus, com o preço que está a passagem, por exemplo, vai o meu filho, que é pequeno, mas já paga a passagem, porque tem mais de 5 anos, já são R$ 25 para ir e voltar só de passagem de ônibus. A situação das pessoas não está dando mais para isso. É uma coisa que a gente tem que avaliar também. A outra coisa que eu trago como experiência, como eu trabalho no Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, uma das campanhas que foram feitas lá de mobilização à população para que eles entendessem os prejuízos de se privatizar os Correios. Os maiores atos de mobilização foram feitos nos terminais de ônibus. Eles entravam nos terminais e faziam a panfletagem dentro dos terminais, conversavam com a população dentro dos terminais. Pegava a gente que estava indo para o trabalho com uma certa folga, pegava a gente que estava voltando, e era muito legal. A mobilização começava nos terminais 5h30 da manhã, e eles iam até 9 horas, 9h30, pegando o pessoal que é para o comércio. Aí faziam na hora do almoço também, pegando o pessoal que estava em trânsito, porque é um pessoal que é a classe trabalhadora. E a outra coisa, porque você conversar com um funcionário que está com a gerente bolsonarista, com o dono da loja ali na 15, o cara não vai te dar bola. Eu vejo aqui no comércio perto da minha casa. Eles fingem, eles têm que tolerar os donos do comércio sendo bolsonaristas com medo de perder o emprego. Então, você não vai conseguir conversar com essas pessoas mais na 15 de novembro. Sábado de manhã é dia de feirinha do Largo da Ordem. Então, a classe média alta de Curitiba está na feirinha do Largo, onde é uma feirinha de artesanato, onde a gente sabe que os produtos são caros, onde a gente sabe que a comida não é barata, onde a cerveja é muito mais cara ainda, e os barzinhos ali ficam cheios na hora do almoço. Essa é uma população ainda ligada à cultura, mas alguma ação lá, ainda ligada com uma classe média mais esclarecida, vale a pena, mas não deveria ser prioridade. A prioridade nossa deveria fazer ações realmente em terminais de ônibus. É isso que eu penso, porque o trabalhador, mesmo da periferia, ele tem que passar pelo terminal, ele vai passar pelo terminal do Pinheirinho, que é o maior de Curitiba, pelo terminal novo da SIC Tatuquara, pelo terminal do Boqueirão, que é muito grande, pelo terminal do Boa Vista, que dali ele vai para outros bairros, pelo terminal do Campina do Siqueira, que é estratégico também, para fazer a baldeação para outros bairros. E é isso, porque daí você querer que a pessoa vá no ato, ainda pague gasolina, pague passagem e se interessa em protestar, ou ainda conversar com uma população que não está muito interessada em nos ouvir, aliás, não está nem um pouco, já se transformou uma perda de tempo. E achar que a gente vai ocupar Santos Andrade piorou por causa dos problemas em relação aos financiamentos sindicais que eu já citei. Indo agora para o curso, em relação ao vídeo que foi exibido, sobre a democracia participativa e a democracia direta, que é pelo voto, né? E a participativa foi colocado aquele exemplo em Paraisópolis. O governo Haddad montou telecentros em Paraisópolis, que foi muito interessante. Ali você tinha projetos de inclusão digital, e você tinha outros projetos esportivos e tudo mais. Com o final do governo Haddad, essa estrutura me parece que não foi mais mantida. Uma outra questão é que nós temos uma base do PT muito forte em Paraisópolis, sabe? É um pessoal que continua, que inclusive estava inserido nesses movimentos, que foram mostrados no vídeo,
é muito atuante, e essa base ficou recentemente extremamente revoltada com o Diretório Nacional do PT, porque o diretório divulgou a ação do Lula lá, quando o Lula praticamente já estava lá acho que em Heliópolis, e não avisou a base de Heliópolis, não avisou a base do PT em Heliópolis de que o Lula estaria lá. Eles fizeram, inclusive, uma carta de repúdio gigantesca. Então, assim, a gente tem que exercitar não só a cidadania, mas exigir dos nossos próprios dirigentes o envolvimento de quem mora na comunidade, o envolvimento dos nossos, hoje, núcleos populares de luta. Porque trabalhar sozinho também na contramão é muito complicado. Um outro exemplo de democracia participativa, mas é que um exemplo que eu vou trazer de um país europeu, mas que já se tem ideias, é o que se discute como plano de governo para colocar aqui para nós, aqui na área de CTTI. Só um pouquinho, desculpa, estava tomando um gole d'água. Que você já tem esses aplicativos de democracia participativa de governo digital, que é o que a Prefeitura de Curitiba está tentando fazer, só que às avessas. O que ela pega? Ela pega os nossos dados e manipula do jeito que ela quer. Ela vende os nossos dados, inclusive o ICI, que é o Instituto Curitiba de Informática, que é privado, tá? É dona de Curitiba. O ICI controla o 56, controla o nosso cadastro na Unidade Básica de Saúde, controla o nosso cadastro na UPA, controla a iluminação de rua, as obras, o esgoto, controla tudo. Essa base de dados eles usam para fins eleitoreiros, mas é uma tremenda base de dados. O que é o exemplo, por exemplo, que é feito de democracia participativa na Espanha, que está sendo implantado lá? É o contrário disso. É realmente as pessoas participando através de aplicativos, através de mobile, né, que é celulares, tablets e tudo mais. Ela elege, de fato, o que ela quer que seja feita naquele bairro da Espanha, naquela região, naquela cidade. Se ela tem que o orçamento dá para ou a gente constrói um viaduto ou a gente vai construir um novo centro esportivo. Os dois não vai dar. Então, o que vocês querem aqui? A gente acha que o viaduto é mais importante. Então, é tudo computado ali na hora, as enquetes e tudo mais. Existe uma transparência nisso, existe um retorno ao cidadão daquilo que você votou, qual o percentual daquilo que foi eleito. É uma coisa que a gente ainda não tem, porque a gente não tem. A gente tem que começar ainda falando em inclusão digital, para antes chegar nesse nível. Mas a gente precisa discutir sobre isso, porque o 5G está aí. E a gente sabe que o 5G é uma catrua danada que não vai chegar de novo nas áreas periféricas, principalmente nas regiões periféricas. Então, a gente tem que começar a discutir inclusão digital, principalmente nas periferias. Sobre esses aparelhos que foi citado pelo companheiro que me antecedeu, existem, sim, em Curitiba. Eles precisam ser ampliados, mas, por exemplo, você tem o Centro de Esporte e Lazer ali no Jardim Paranaense e tem outro aqui no Bairro Novo, que são completos. Tem natação, tem hidroginástica, tem pilates. Ali no Sítio Cercado tem, inclusive, aula de circo, aula de escalada para as crianças. Eu acho que ele não tem essa parte de inclusão digital, se eu não me engano, isso é falho. Mas ele tem aula de música, ele tem diversas atividades. Em algumas ruas da cidadania são ofertados algumas coisas, mas bem em menor grau. Esses são centros específicos, que tem no Sítio Cercado, né, Bairro Novo, Jardim Paranaense, e tem lá no centro, lá na Regional Matriz, aquele na frente do Shopping Curitiba. Como é que é o nome daquela praça que eu esqueci? Mas, enfim. É claro que você não tem um centro desse na SIC, que é o bairro mais populoso de Curitiba. Você ainda não tem um centro desse na região do Santa Cândida, que é super populosa, na região ali do Campo Comprido, que pega ali Tatuquara, Zico, o SIC, que também é populoso. Existem esses aparelhos, existem as possibilidades, a gente precisa lutar e pedir que a população exija, participe, a ampliação disso. Um outro ponto sobre a democracia participativa e não a democracia direta, é que eu acho que
a gente continua a falhar. Nós temos uma sede regional e sede própria, e isso é uma coisa que eu já discuti há anos atrás, quando foi feita uma ação, não lembro se era uma ação de Páscoa, uma ação de Natal, alguma coisa assim, que foi feita uma carta junto para ser entregue com os panetones, com os frangos, não sei o que, uma cartinha falando sobre o PT, sobre as lutas populares. Então, a gente continua praticando o assistencialismo, mas sem sequer falar minimamente sobre política. Aconteceu isso com a gente naquele mutirão, que o Otávio estava junto, que foi feito ali na cooperativa Catamário, aquele mutirão de informática. Depois a matéria do pessoal lá, dos professores voluntários, acabou indo para o Jornal Nacional, e a gente ficou de fora, porque a gente fez esse mutirão num sábado à tarde, onde a cooperativa estava fechada, só tinha algumas lideranças ali para nos acompanhar e nos receber. Mas eles chegaram na segunda-feira com o triplo de computadores montados, com uma rede toda estruturada, com notebooks recuperados, e sem saber de onde tinha vindo. Porque a gente não deixou um bilhete lá, a gente não deixou uma carta, a gente não voltou de combinar lá de fazer uma reunião com a cooperativa, que era algo que provavelmente eles iam nos dar essa abertura pelo esforço e a força-tarefa que a gente fez ali naquela ação. Foi outra ação mal pensada e mal planejada, e nesse caso eu faço o meu meia-culpa, porque fui eu a coordenar aquela ação lá e acabei, foi uma coisa assim também muito intempestiva, em cima da hora, não queria perder a empolgação do pessoal, e eu mesma acabei não pensando nisso. E outras ações que eu sei que a Zonal faz e tem feito, mas que também não tem conseguido muito fazer essa questão dessa discussão política, fazer a discussão do entendimento do porquê que o alimento está tão caro, que não é mais culpa da pandemia, sabe? Não tudo, né? Algumas coisas são, mas por que o alimento está tão caro? O diesel foi reajustado 9% hoje novamente. E o que isso impacta? Por que esses reajustes estão sendo constantes? Por que a luz está subindo? Por que os acionistas da Petrobras foram os que tiveram o maior percentual de dividendos dos lucros comparativamente a empresas totalmente privadas de petrolíferas pelo mundo, como a Shell, como a ExxonMobil, como as grandes? Os acionistas lá não estão recebendo um percentual tão grande de lucros como a Petrobras está dividindo agora, é uma coisa absurda. Então, são conversas assim, que às vezes um pouco técnicas, um pouco mais qualificadas, mas que levam as pessoas ao entendimento de que não é só o discurso fácil, que não é só o discurso sentimental, que não é só o discurso familiar e religioso que vai melhorar a vida dele, que ele precisa começar a se interessar por um governo, que ele tenha que ter um entendimento mínimo de que esse governo está mentindo para ele, está mentindo nas coisas básicas. Quando ele fala que defende a família, ele está destruindo as famílias pela miséria, pela morte, pelas doenças, pelos cortes de verbas. São conversas que a gente tem que ter. Como fazer essa democracia participativa para a gente conseguir chegar? Eu acho que a Zonal Boqueirão está num caminho assim, maravilhoso. A gente só teria que elaborar melhor do como chegar até as pessoas e não só atrair as pessoas até a sede da Zonal, né? E cada ação, que não são poucas que a Zonal faz, que a Zonal Boqueirão faz, cada ação dessa é uma oportunidade de discussão política, de mostrar as coisas, ainda que seja durante uma entrega na Vila Pantanal, que seja uma outra entrega em outro bairro. Em relação ao movimento dos moradores de rua, o Sindicato dos Correios, desde o início da pandemia, emprestou um espaço lá atrás, foi montada uma cozinha comunitária. E a comida lá tem muita doação do MST, e é uma comida nutricionalmente muito, muito equilibrada. Eu sempre vejo e eu como lá com eles. Então, é uma comida que tem muitos legumes, tem muitas frutas que são distribuídas, tem verduras juntas, tem sempre uma proteína. É uma comida pensada pelas próprias nutricionistas, eu acho que são voluntárias, do próprio MST. E eles vão equilibrando ali. Só que, assim, o movimento de moradores de rua, ele é muito amplo, tem várias ONGs que envolve a Igreja Católica, envolve alguns outros membros, não se tem o controle sobre tudo. Em relação a esses projetos de uma vereadora apresentar para a prefeitura, já foram apresentados vários. Pelo contrário, a prefeitura do Rafael Greca
tentou proibir a distribuição de ONGs de comida para os moradores de rua, alegando justamente a falta de nutricionistas e a falta dos cuidados com higiene e planejamento nutricional. Isso gerou uma grande comoção. Ele teve que voltar atrás na decisão que ele havia tomado, porque eles alegam que eles têm os restaurantes populares na prefeitura. Mas os restaurantes populares, querendo ou não sei quanto está, faz tempo que eu não vou, que tem aqui um do lado de casa, eu comi ali também algumas vezes, acho que... R$3. A última vez que eu fui, eu paguei R$2,50, companheiro. Está R$3 agora. Eu trago marmita, daí você pagava uma taxinha a mais ali, então está R$3. Gente, isso abre de segunda a sexta, então final de semana pobre não come. Só tem uma refeição ao dia, que sobra na hora do almoço, e final de semana ele não come, porque não abre, então ele não come nem à noite e não come final de semana. E R$3 aí, vezes 20, né, que é praticamente ele sobe de segunda a sexta, é R$60. É difícil, mas ainda dá para a pessoa ir pedindo, se equilibrando. Eu, quando ia lá, eu já ia na entrada, já ia me pedindo, eu já ia junto, pagando marmita junto. Quem estava, assim, do tempo que eu saía de lá, quem me pedia, já levava a marmita junto. Mas são lugares também distantes, são poucos. Tem lá na Rua da Cidadania da Matriz, tem esse do Pinheirinho, acho que deve ter um no Boa Vista também. No Boqueirão, eu sei que não tem. Então, tá, acho que eu já me estendi demais. Então, era isso, que a gente tá, assim, eu acho que a gente precisa, como eu disse no início, sem ficar engessado pelo tema, mas garantir algumas coisas do tema gerador, que é democracia direta e democracia representativa. Para que a gente tenha esses elementos também na discussão dessas ações sociais, fugindo do assistencialismo puro, como diz o Rogério, e corrigindo as nossas ações, como a Cíntia está colocando, mas nós tendo a compreensão de que tem formas de manifestação que são, vamos dizer assim, acadêmicas, né? Existem maneiras, e o próprio Brasil já deu alguns exemplos, né, de como se dá essa democracia direta, sem a participação de representantes. Jamais querendo dizer que uma ou outra é melhor. Ela tem suas características positivas e negativas. Acho que a gente pode pegar um pouco disso, eu gostaria da gente discorrer um pouco daquilo que cada um tem para contribuir, poderia fazer uma provocação inicial, de que a democracia representativa, nós temos muitos maus exemplos no Brasil, mas também tem bons exemplos. O que nós estamos falando aqui são ações populares para fazer com que o Estado organizado e a democracia representativa tome nas mãos a sua obrigação e devolva para o povo o seu direito, que é o atendimento do Estado às necessidades, né, desse povo. Então, acho que é um pouco por aí. E a democracia direta, a Cíntia colocou assim, meio que en passant, eu colocaria, então, chamaria o assunto, traria para a pauta aqui, para a discussão, o exemplo muito positivo que foi do orçamento participativo da Prefeitura de Porto Alegre, em que as pessoas acabavam se surpreendendo que as decisões que tomavam nas assembleias, a partir daquele espaço que se abria e que não acreditavam muito que poderia funcionar, acabou se transformando em obras da prefeitura que a maioria que não participou não gostaria que fosse assim. E então acabou aprendendo de que era um espaço para ocupação. Aqui, o exemplo de Curitiba, eu não conheço muito, dessa fala Curitiba, é uma meia-boca, né, da democracia direta, um misto com a representativa. Eu acho que é um pouco por aí que nós estamos falando, o que o tema da conversa nos colocou, e da importância de o que cada um trouxe até agora, né? Por aí. Bom, se ninguém for falar, eu gostaria de falar, Ramalho. Eu queria só falar rapidinho, fazer um adendo aí entre a fala do Rogério e da Cíntia.
que o Rogério expôs a questão da fragilidade de assistência social e insegurança alimentar, e a Cíntia concluiu com isso. Lá no Terreiro Pai Maneco, que eu faço parte lá, a gente tinha um programa de distribuir quentinha todo dia embaixo do viaduto do Capanema lá. E realmente eles não deixaram, alegaram que porque jogam fora, fica resto de comida junto à praga urbana. Enfim, sintetizando, os restaurantes populares e lanches populares estão atendendo bem, mas formam filas enormes e é meio até humilhante, porque você veja o principal restaurante popular agora ali atrás da catedral, onde era o Subway, é vista para o Largo da Ordem. Enquanto está todo mundo lá com aquelas porções de batata frita gigante, o cara está ali 1 hora na fila, às vezes, para pegar um sanduíche. Agora, esse trabalho que a gente faz de formiguinha aí o MST faz, que a Cíntia falou dessas ações sociais aí, e da própria Zonal Boqueirão tem ajudado aí o pessoal juntando cesta básica, até com a pobreza menstrual. Eu acho que é importante ir emendando com a fala do Rogério, e a gente ter, porque eu acho que já tem, né, no partido umas pessoas, no Zé Ramalho, a Dionísio deve saber melhor, talvez, ou o Zé Carlos, a mulherada aí, tipo, assistente social, psicóloga, nutricionista, inclusive, para a gente poder coordenar um trabalho aí na questão dos comitês populares de luta, né, que essa é a proposta agora, de não só agir, como cobrar das autoridades também uma melhor assistência para a população carente. É isso aí. Rogério, o que tu querias colocar? Eu, por exemplo, achei o que a Cíntia falou lapidar. Eu não tenho nada a colocar, nem a te retirar. Acho que ela faz uma análise muito sóbria, coerente e realista da situação. Também eu gostaria de propor o seguinte, assim, para se discutir, que as pessoas do movimento soubessem o que é PPA, LDO e LOA. Que me parece que hoje estavam discutindo, eu não sei, eu peguei um pedaço só da discussão na Câmara Municipal, porque eu achei que hoje era aquela coisa do Renato, mas é amanhã. Mas hoje as pessoas falaram sobre a lei orçamentária. Então, eu acho que o pessoal do partido deve também saber como é que funciona a lei orçamentária. E na lei orçamentária é que você coloca as rubricas e os valores para que eles sejam incluídos na lei, né? Porque a lei PPA, LDO e LOA são leis, e essas leis têm que saber como é que elas funcionam. E as pessoas e quem faz a lei orçamentária é o executivo. Não obstante, quem vota a lei orçamentária é a Câmara Municipal, como quem vota a lei orçamentária estadual é a Assembleia Legislativa, e quem vota a lei orçamentária federal é a Câmara Federal. Então, saber o que colocar e como colocar essas rubricas nas leis orçamentárias, nas LOAs e nas leis de diretrizes orçamentárias e nos PPAs, porque isso aí vincula o município a cumprir a lei orçamentária, entendeu? Por exemplo, em São Paulo, a gente fazia pressão para que determinadas rubricas fossem colocadas pelos vereadores e depois cumprir a execução orçamentária. Não é só colocar a rubrica e o orçamento na lei. Você tem que cobrar a execução orçamentária, entendeu? Porque e ver que acompanhar para que no meio da história eles não retirem verba de determinada rubrica e coloquem em outra rubrica, entendeu? Então isso é uma forma da gente pressionar os nossos representantes do partido ou de partido aliado e mesmo de outros partidos a incluir na lei orçamentária programas sociais, né? As rubricas de programas sociais, o devido orçamento e o acompanhamento da execução das ações. Então, acho que isso, a qualquer hora, a gente precisava discutir com mais vagar, né? Porque se você coloca uma rubrica no orçamento, você vincula
o executivo a cumprir determinada ação. Se ele não cumpre, você tem como cobrar. Olha, tinha orçamento de tantos milhões e você destinou somente poucos milhões, 10% do orçamento para determinada obra. Então, isso quer dizer que não foi executada. Então, durante o processo de execução orçamentária, você sabe se o município está cumprindo ou não o orçamento, se está executando ou não o orçamento. Isso é uma coisa muito importante. Entendeu? Certo. Agora, essa ONG que eu estou auxiliando a fazer o estatuto e depois o regimento, é uma ONG que tem a maior vontade de resolver as coisas, executa, mas que precisa de uma supervisão, porque, veja, eu não sei se o Rafael Greco está certo ou não, mas distribuir comida sem você ter um critério de higiene é muito complicado, porque as pessoas têm problema de diarreia, têm problema de saúde, sobrecarrega o sistema de saúde. Outra coisa, eu moro aqui perto da Praça Osório, estou morando aqui perto da Praça Osório. Aqui tem um banheiro que fecha às 7 horas da noite, entendeu? Abre às 7 da manhã, eu acho que fecha às 7 horas da noite. De manhã cedo, em todas as lojas aqui, tem fezes e urina generalizado aqui, sabe? Farmácia na frente da loja. E esses dias eu fui falar lá com o rapaz do banheiro público lá, ele falou assim, olha, tem que falar com a prefeitura, porque nós somos da Imurb, acho que é Imurb, a Imurb que é responsável por esse negócio. Eu falei, mas veja, as pessoas das 7 da noite às 7 da manhã ficam sem ir ao banheiro porque está fechado esse banheiro público. O que é para a prefeitura de Curitiba colocar uma pessoa para trabalhar à noite que possa deixar esse lugar aberto para as pessoas irem fazer suas necessidades, até tomar banho, quem sabe, entendeu? Agora, esses dias eu falei com um comerciante, ele falou, isso aí não é problema nosso, mas todo dia ele tem que limpar, ele tem que jogar pinho-sol, tem que lavar, ele não, né? A moça que trabalha lá da limpeza na frente da loja, porque o funcionário. O funcionário da o loja empregado, tem que limpar. Exato. O empregado, porque está cheio de fezes, está cheio de urina. Exato. Então, você entendeu? Então, o próprio comerciante ele não tem a iniciativa de dizer, olha, eu preciso agir politicamente, fazer uma exigência administrativa para que mitigue o problema na frente da minha loja, mas nem essa consciência ele tem, você percebe ou não? Querendo atravessar, e foi muito forte, me chamou o assunto seguinte, Rogério. Esse é o ponto nevrálgico da nossa participação política. É ajudar a população a saber que existem canais de exigência desses serviços. E aí remonta ao assunto da nosso encontro, das formas de participação política. Ou se faz através da representatividade dos vereadores, como se estivéssemos sempre dependentes dos parlamentares, ou a forma da democracia direta, através dos instrumentos que nós mesmos, como cidadãos e cidadãs, vamos obrigando, forçando, fazendo como é que se diz? No dia a dia, no caminho da formiguinha, de fazer que funcione. Ou que sejam comitês de bairro ou presidentes de rua, como foi essa questão que foi mostrada no vídeo, para que as pessoas façam funcionar o Estado a seu favor, não pessoalmente. Então, tudo que se levantou aqui alimenta a discussão de que como fazemos isso funcionar de forma como política de Estado. Então, a população, com os instrumentos de democracia direta que podem participar, fazem com que poderão fazer que as políticas sejam de Estado e não mais de governo, que é o que vão fazer com que as coisas sejam mais efetivas. Zé Carlos, tu queria falar, por favor? Eu quero. Eu quero só falar a respeito do vídeo, né, dos professores lá, que da diferença, né, dessas duas possibilidades ou dessas duas visões de democracia, né?
que você participa ativamente, né? Eles até falaram ali, acho que se não me engano, era do povo lá de onde nasceu a democracia lá, eu esqueci o nome lá. Na Grécia. Na Grécia. Na Grécia, isso. E as pessoas, elas participavam ativamente, elas tinham voz ativa, na verdade, elas votavam naquilo que eles chamavam lá para votar, né? Ele falou que eram reuniões, às vezes, de 5.000 pessoas, né? Eu achei aquilo fantástico, né? Quando tinha muita coisa, né? Mas você imaginou 5.000 pessoas votando ali, né? Mas, Zé, eu queria pegar um ponto sobre essa fala deles, né? De ter bastante gente assim, é que eles falam do esvaziamento, né? Hoje em dia, da população com relação ao interesse da política, né? Isso é muito importante, porque daí porque é o seguinte, qual que é a diferença dessa participativa e tem a outra que você paga para a pessoa trabalhar para você, né? Você paga lá para o político tomar a decisão para você, aí você, tudo bem, você votou naquele político porque você achou que ele tinha uma ideia ou que ele defendia as ideias que você defende. Mas aí você já... O que acontece? Você está pagando o teu imposto lá e a pessoa já está trabalhando lá, você acha que não precisa mais você participar da política, né? Você se exime da política, né? Isso eu acho que é um mal do mundo moderno, né? O meu vereador que defenda lá o que eu tenho aquilo que é do meu interesse, né? E eu já não vou mais lutar para isso, né? Você está pagando. Ou seja, estou pagando, né? Estou pagando. Estou pagando. Pois essa é a diferença, né? E eu acho que tem que voltar a pensar de uma maneira em que todas as pessoas têm que ter participação na política. E isso que foi falado hoje aqui sobre o orçamento, né? Quando é votado o orçamento, ou votado aqui o que deve ser, para onde vão os recursos de Curitiba, por exemplo, que eu esqueci o nome Fala Curitiba. Isso, que a pessoa vai, participa lá, inclusive, né? Tem uma reunião, acho que a pessoa tem uma votação de onde vão os recursos durante o ano, daquele ano, né? E a participação é muito baixa. Eu vou até, isso é uma crítica até mim mesmo, até para mim, né? Porque a gente não procura se inteirar. Eu sei que tem aí, por exemplo, associação de moradores, a gente tem o Conselho de Saúde, Conselho de Cultura, tem vários conselhos, segurança, e a gente não procura se envolver, né? A gente deixa que o outro, né, faça aquilo que a gente tem que fazer. Isso aí, eu achei interessante isso na aula, sabe, Zé? Porque eu fico entristecido, assim, com a baixa procura. E daí você vai discutir, às vezes, política com alguém e a pessoa fala assim, eu não gosto de política, não quero saber de política, mas ela não vê que aquilo afeta muito a vida dela, né? Aliás, afeta totalmente, né? Porque o vô da minha esposa, que eu não conheci, já falava, né, que a política está desde da bala que você compra no mercado ali até a lombada que o seu carro passa na rua, né? Tudo é política. E a gente está se eximindo e deixando que outra pessoa, né, cuide disso para a gente. Outra coisa que eu ia comentar também é que eles falaram dos recursos, né, do salário, né, do pagamento que a pessoa que trabalha com política ela tem, né? Aí eles falavam, eu vejo, o que me tocou ali foi a filosofia do Partido Novo, né? E vários outros partidos, né? Que eles falam de Estado mínimo, Estado mínimo, mas as pessoas não veem que aquelas pessoas que falam de Estado mínimo são pessoas que são ligadas a banco, que tem muito recurso, ligadas a uma empresa muito grande, que tem muitos recursos, e ela não precisa do soldo, né? Da política para viver, né? Tampouco ela vai se aplicar totalmente à política, né? Eu vou usar como exemplo aqui o nosso querido senador Oriovisto, né? Oriovisto que eu acho que ninguém tem visto ele em lugar nenhum, né? Ou seja, não tenho visto o Oriovisto. O Oriovisto, ele tem uma empresa muito grande em Curitiba, que se não me engano é a Positivo. Aí eu fico pensando... Ele vendeu,
Vendeu para ser senador milionário. Só está com a editora. Está rico agora. Ele precisa da política para viver? Será que ele precisa do... Esse ponto é... Zé. Porque isso que o professor falou, que é o seguinte, que às vezes a gente fica falando, às vezes, mas aquele político, ele ganha bem para aquilo, ele tinha que abdicar do salário dele. Gente, se ele abdicar do salário dele, não vai pagar as contas dele, né? E outra coisa, se ele depender daquilo ali, ele vai se dedicar àquilo ali, vai se dedicar à polícia, diferente do Oriol Visto, né? Eu queria fazer uma analogia, porque essa foi a fala dos professores lá, né? E eu achei muito interessante. Por isso que tu é presidente da Zonal, Zé. Tu tem que trazer essas contribuições, senão como é que vai ficar para nós aqui? Mas, eu não quero fazer amarração nenhuma, mas o Rogério também quer falar, continua. Mas só debar um pouquinho antes. Acho que é importante essa colocação, Zé, que tu fizesse, porque a gente tem aquele senso comum, nós acabamos repetindo e não temos uma fala de contraponto às pessoas que colocam a fala do senso comum. Política é tudo bandido, porque é isso, que é aquilo. E a gente precisa, como agentes políticos, partidários, ter uma resposta que construa um argumento diferente para as pessoas. Rogério, por favor. Não, o Stresser está na minha frente. O Stresser. Ele é os mais velhos primeiro, certo? Rapidinho, isso que o Zé Carlos falou, que o Rogério falou primeiro, que a Cíntia insistiu bastante até. A proposta, pelo que eu li dos CPLs, justamente é essa, né? Além de depois de dar uma sustentação para o governo para não ter mais golpe, antes da campanha, que está essa fase de pré-candidatura, não pode campanha, a gente partir para essas ações justamente e reivindicar das autoridades as coisas que o povo está precisando. E na Zonal Boqueirão, aí do nosso companheiro Zé Carlos, é um dos bairros que mais realmente precisa... Eu vejo ali na frente do comitê mesmo, não tem manutenção de calçada, de ponto de ônibus, de nada. Então, por exemplo, eu tive numa reunião com o Dalmei lá no CPL do Abranches, lá que o Ivo, o Mauro estão coordenando lá. Tem mais um pessoal, agora me fugiu o nome. Mas a primeira proposta deles é um sinaleiro em frente à escola, que as crianças correm risco de vida, já teve atropelamento, e não tem um sinaleiro em frente à escola lá do bairro. Então, o que eles vão fazer? Um abaixo-assinado para o departamento da prefeitura responsável por isso, batendo de porta em porta nas casas e falando: seu filho estuda lá, não estuda, mas o filho de alguém se conhece, assina aqui para a gente caminhar para o setor de urbanismo lá, não sei se é para a URBS, para onde eles têm lá. A URBS, Legal. Fazer a solicitação dos moradores, encaminhar, mostrar o caminho para eles, não é nem encabeçar a lista ali, botar o nome de ninguém, para ninguém se locupretar ou crescer em cima das assinaturas. É uma reivindicação da comunidade mesmo, que é essa coisa do vídeo que o Zé colocou dos presidentes, né, lá da grande comunidade em São Paulo, lá que fazem esse trabalho também. Além de, não é só dar comida para o povo, uma cesta básica de vez em quando, isso precisa ser uma ajuda constante, que o poder, a gente pode se unir e ajudar um pouco, mas o poder público é que tem essa obrigação de dar uma ajuda constante. Então, colocar nessa reivindicação também, porque que, por exemplo, só tem restaurante popular praticamente no centro, não tem um em cada bairro, ou pelo menos um em cada regional. Sei lá, começar a abrir discussões e fazer abaixos assinados, juntando aí, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000, quantas assinaturas a gente puder, para as autoridades tomarem uma providência, né? A gente para o povo ser ouvido. Só isso que eu queria colocar. Obrigado, César. Rogério, pode falar. Isso que o Stresser falou agora é ótimo, porque diz o seguinte: mas quem faz isso, Stresser, é militante de base. O que a gente que a gente vê de um tempo para cá é militante de Planalto. Ninguém quer ficar na planície. Todo mundo quer ficar no Planalto, entendeu? Todo mundo quer sair candidato a vereador, tirar fotografia com o Lula, tirar fotografia com o presidente na sede, entendeu? Não?
é militante de base, é militante de manhã que acorda de manhã e vai trabalhar na base, pegar assinatura, final de semana tem 2 horas, vai lá pegar assinatura, é militante de base. Nós não perdemos esses militantes de base, entendeu? Eu me lembro, por exemplo, quer ver um exemplo em São Paulo que a gente fazia muito, é participar de todos os conselhos. Os conselhos tutelares estavam sendo tomados pelas igrejas evangélicas. O PT resolveu tomar todos os conselhos tutelares. Então, o que a gente fazia de manhã? Domingo de manhã, acordava os companheiros, ligava para a casa do pessoal, olha, pega teu título e vamos votar na companheira tal, que é candidata ao conselho tutelar, e pronto. Outra coisa, os consegues em São Paulo, a gente conseguia fechar a participação nos consegues, né? Outra coisa que eu ia dizer para vocês, essa semana mesmo eu estou lendo uma coisa aqui em inglês que fala sobre uma mulher, uma tal de Alessandra Orofino, que é uma ativista urbana no Rio de Janeiro. Ela conseguiu mobilizar 200 mil pessoas no site, mostrando para essas pessoas a importância dessas pessoas irem votar. E eram pessoas que não votavam. E ela começou a trabalhar com essas pessoas que não votavam, entendeu? Conseguiram arregimentar 200 mil pessoas na cidade do Rio de Janeiro, dizendo que o teu voto é importante para teu bairro ter asfalto, ter ponte, ter essas coisas, centro de saúde, etc. Outra coisa que eu iria falar a respeito do Oriovisto é um burguesão. Ele comprou voto, por isso que o cara tem dinheiro. Sem dúvida. Quem quer ser eleito tem que ter dinheiro. Sem dinheiro, você puxa voto para quem tem dinheiro, entendeu? Porque quem não tem dinheiro não se elege nem a síndico de prédio. Ninguém faz política sem dinheiro. O Oriovisto tinha dinheiro. E quando a pessoa que tem muito dinheiro, ela só quer uma coisa. Quem tem mais dinheiro é mais dinheiro e mais poder, entendeu? E ele conseguiu, porque ele é senador da República. Ele não precisa aparecer, ele não vai nem se reeleger, eu acho. Outra coisa é o seguinte, o Stresser falou aí da Ágora, né? Mas a Ágora e o outro companheiro lá, não se me lembra o nome dele, o José Carlos. O José Carlos falava sobre a democracia ateniense. Mas na Ágora não ia todo mundo, José. Quem ia na Ágora era quem tinha exiguria. Exiguria, o que era? Os patrícios, os escravos não participavam, as mulheres não participavam. Estrangeiros. E as pessoas que não eram patrícias, que não tinham um histórico hereditário de patrício, elas tinham que ficar 5 anos sem trabalhar e provar que tinham escravos para poder participar da Ágora. Então, a Ágora não era tão democrática, é um exemplo democrático, mas não é tão democrático como a gente imagina. Outra coisa, essas ações concretas que o Stresser falou, eu acho que a gente devia pensar mais nessa situação. Eu me lembro que, na época da Erundina, a Erundina trabalhou fortemente com os cortiços em São Paulo, sabe? Porque o cortiço é uma terra de ninguém. Mora gente e a pessoa não sabe para quem está pagando, se está pagando para quem cuida do cortiço, quem não cuida do cortiço. O cara que é administrador do cortiço, ele tem a relação direta com a delegacia de polícia, com polícia. Então, qualquer pessoa que não pagasse o cortiço era tocado da rua, os caras pegavam a roupa do cara, jogavam na rua e até logo, entendeu ou não? E a pessoa não sabia nem para quem estava pagando. Se era para a pessoa que morava no cortiço, que administrava o cortiço, quem não sabia quem era o dono do cortiço. E a Erundina tentou regularizar essa situação em São Paulo. É o mesmo esquema. Aqui é o mesmo esquema, não pagou, pega a sacola do cara e joga todo na rua. A última informação que eu tive de um cortiço na aclimação onde eu morava, um cara teve problema com o administrador do cortiço e de manhã cedo ele deixou ligado o botijão de gás e cortou a mangueira, entendeu? E foi embora. Pegou a malinha dele e foi embora. Quando o pessoal viu, já tinha aqueles cortiços pequenos com banheiro só, com criança, com gente do Nordeste, morando 4, 5, 6 pessoas num quarto, entendeu? Quando o pessoal se tocou, aquele gás já tinha espalhado pelo cortiço, era só alguém acender uma luz que ia tudo para o saco, entendeu? Chamaram os bombeiros acabaram um dia, arrebentaram a porta, babá. Então isso é um problema. Outra coisa que o Stresser falou, por que tem restaurante no centro? Porque a demanda é maior no centro, Stresser. Os caras devem fazer um mapeamento da cidade e ver onde maior a demanda, por exemplo, ali perto do mercado municipal, eu passei ontem, é domingo,
não estava funcionando, como a Cíntia falou, mas ali tem o lugar de refeitório público, ali a R$3. Então, como a demanda é maior no centro, eles devem mapear e devem montar esses restaurantes no centro da cidade. Agora, se há necessidade no bairro lá do Portão, do Boqueirão, isso tem que ser avisado, informado à prefeitura. Até o partido pode fazer esse pleito direto, o zonal pode fazer um levantamento, fazer um abaixo-assinado e mandar um abaixo-assinado para a prefeitura. Quer dizer, são tudo ações de militância de base. O que a gente vê é que o pessoal quer ficar no Planalto, entendeu? Ninguém quer militar na base, entendeu? Pegar trabalhador, levar para curso, ficar sábado inteiro dando curso para gente de favela, domingo ensinando inglês, ensinando português, entendeu? Ajudando criança para passar de ano. Isso é militância de base. Era só isso que eu queria falar. Obrigado. Obrigado, Rogério. É exatamente um ponto importante que tu colocas, Rogério, e todos colocaram, são estas visões que se tem, e o que está se fazendo aqui já há quase um ano na Zonal é exatamente construir esse cenário de dar elementos, narrativas, argumentos para quem trabalha na base, para que coloque-se à disposição e provoque outras pessoas a fazer isso. Esse ambiente de formação comunitária, diria assim, que a Zonal Boqueirão e outras pessoas de outras zonais estão participando, me parece, muito seriamente, que é isso. A gente começar a construir esta caminhada para a luta de forma consciente, e eu me lembro sempre do Stressler por isso, não só por ele, mas por causa do nosso mestre comum, de fazer as coisas sempre com amorosidade suficiente para que mova as pessoas numa direção diferente do que estava fazendo, melhor. Então, eu sempre testemunho isso, é um espaço ímpar de participação, esse que nós temos o privilégio de participar, porque a gente tem uma caminhada de construção de cidadania ativa, porque estamos colocando um pouco do que a gente sabe para os outros companheiros, e isso não pode ficar aqui. A gente vai fazer com que ela exista nas diversas ações que cada um de nós está inserido. Então, a gente... exatamente, José, boa ideia. Eu pediria, então, que a gente abra as câmeras, porque a gente bate uma foto, testemunha isso e provoque que as outras pessoas também participem desta forma. Tem muita coisa que compartilhar, a gente precisa... Tem tantas coisas, experiências que cada um tem, que esse tempo que nós temos aqui é muito curto. A Cíntia está ainda aí? O teu semblante feminino precisaria de testemunha aqui da nossa Ágora Digital. Em Zé Ramalho. Ágora Digital. Foi boa. Diga, Boico. Diga a câmera aí, Cíntia. O Boico queria falar. Pegando a fala de todos os companheiros aí, todos falaram muito bonito. Fala, Boico. Eu acho que, assim, o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho de início, um trabalho de construção, é um trabalho que vem surtindo frutos, que quando nós começamos, nós tínhamos 3 pessoas até então, agora que deu uma melhorada. Então, a possibilidade de cada um se construir e poder ajudar atenuando um ao outro é a possibilidade que vai fazer que o partido... E aí a zonal nossa do Boqueirão se fortaleça, né? Penso eu. Vou bater uma foto. Boa, sei que vai cortar, mas vou bater uma foto agora. Está todo mundo muito bonito. Isso. Cadê o Dionísio, pô? Só tá ali. O Dionísio tem hoje uma outra atividade também, política partidária, não pôde participar. Ah, tá. Eu tinha também. Tinha. Um grande abraço a todos. A gente está agora encerrando a transmissão. Vai ficar gravada no YouTube, quem quiser participar. Pessoal, mais uma vez, por mim, por nós todos que não puderam participar, uma boa noite e obrigado a cada um, porque eu aprendi um pouco mais hoje com a participação de todos e todas. Cíntia, mais uma vez, firme e forte aí. Até mais, pessoal. Companheiros aí,